quantidade versus qualidade de glúten. O que é mais importante? É muito comum a gente parar e pensar assim, não, gostaria tanto de 28% de glúten, não abro mão de 28% de glúten para a minha especificação. É muito comum a gente ver quantidade de glúten sendo uma especificação primordial dentro de uma farinha de trigo. Mas será que a quantidade de glúten é tão importante assim? Vamos lá, pensa comigo assim. Dentro de um glúten, nós temos as duas propriedades. A propriedade reológica, né, que vem da elasticidade, e a propriedade reológica, que vem da extensibilidade. Então, um glúten com 28% de glúten, ele pode ser um glúten mais elástico ou um glúten com 28% de glúten mais extensível. Logo, a qualidade do glúten é mais importante do que a quantidade, porque eu faço produtos completamente diferentes se ele é mais elástico ou se ele é mais extensível. Para um biscoito, nós buscamos uma farinha que tenha glúten muito mais extensível, porque eu não quero que o biscoito se retraia, eu quero dar o formato do biscoito e o biscoito fique naquele formato final. Na massa, eu quero que ele seja muito mais elástico. Então, eu preciso dar o formato de parafuso lá pro meu macarrão e ele permanecer em parafuso. Ele não pode virar o espaguete depois, né, na hora da secagem. Então, quem dá esse formato, quem garante que ele permaneça no mesmo formato é a elasticidade do meu glúten. Então, eu quero um glúten muito mais elástico para massas, enquanto para biscoito eu quero um glúten muito mais extensível. E para panificação? Para panificação, então, eu quero um equilíbrio dessas forças. Vamos pensar no pão francês. Pão francês, eu quero que a gente judia do pão francês, concorda comigo? Eu faço lá o pão francês, dou o formato para ele, coloco numa forma, numa esteira, sem dar estrutura nenhuma para ele, só coloco ele ali e falo assim, querido, do jeito que eu coloquei, você só cresça, que no final eu vou vir aqui, vou fazer um corte no senhor e o senhor tem que abrir pestana e não pode cair, tem que permanecer bonitão até o final. Porque uma pessoa muito legal vai vir comprar você aqui, você precisa estar bonito na foto. Para que ele aguente essa estrutura, ele precisa de elasticidade, então ele precisa se manter naquele formato, quem vai trazer isso é a elasticidade. Para que ele se desenvolva, cresça, ganhe volume, ele precisa de extensibilidade. Se não, eu tiver muita elasticidade, vai amarrar ali a estrutura do meu pão. Então, eu preciso de um equilíbrio dessas duas forças, tanto de elasticidade quanto de extensibilidade. Por isso que a panificação é o intermédio. Eu não posso ter uma farinha muito elástica, porque se eu tiver uma farinha muito elástica, ela vai segurar toda a minha fermentação e o pão não vai se desenvolver. E eu não posso ter uma farinha muito extensível, porque a hora que eu pegar o carrinho, mexer o carrinho, o pão já vai começar a perder estrutura. A hora que eu pegar e fazer o corte nele de pestana, aí acabou. Aquele pão que tinha crescido, desenvolvido, vai virar chinelar, né? Como é que chama aí na sua cidade? Me conte aqui nos comentários. É chinelar? Aqui a gente fala, cortei o pão e ele chinelou, abaixou, perdeu toda a estrutura. Então, a qualidade das proteínas é muito mais importante do que a quantidade, porque nem sempre a quantidade quer dizer que não adianta eu ter muito glúten, porque aquele glúten pode ser não específico para aquele mercado. Então, sempre leve em consideração, se você tiver que escolher um dos parâmetros, a qualidade é mais importante e mais primordial dentro de uma especificação de farinha de trigo do que a quantidade de glúten que ela carrega junto com ela.